falando justamente sobre a crítica. E essa é a ideia desse nosso momento da introdução, já que a gente tem que mostrar os textos kardecianos sobre a crítica, porque esse é um projeto que se propõe a fazer uma crítica. Então, vamos ver Kardec falando no que é o espiritismo para o crítico, abre aspas. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram ao aparecer criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que há muito foram publicados contra as teorias da circulação, do sangue, da vacina, etc, etc. Então, aqui Kardec vai mostrar algo muito importante para a gente entender numa crítica. A crítica, ela é a expressão de uma opinião individual, de um juízo individual. Que quando a opinião pública analisa as diversas críticas, as diversas reflexões, os escritos, os diversos lados da questão, à medida em que o tempo vai passando, esse conjunto de fatores de opinião pública com a análise das diversas críticas vai formando ao longo do tempo e deixando bem claro a noção se aquela teoria é verdadeira ou se é falsa, se ela é boa, se ela é ruim, se aquele livro é bom, se aquele livro é ruim. Isso é o que a gente vê na história, né? A gente vê que muitos trabalhos grandiosos, quando surgiram, foram atacados, foram negados, foram criticados, foram rechaçados. Às vezes o escritor sofreu perseguição, deboche. O espiritismo, no seu início, passou por isso também. Ainda por parte da sociedade também passa. Então é muito comum. O que ele quer mostrar é que isso não muda os fatos. A gente tem que ter muito cuidado com relação à crítica, na opinião pública e com aquilo que é um fato, uma verdade. Por isso que ele coloca ali, se uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Da mesma forma que se uma coisa é verdadeira, não adianta, por mais que sofra perseguição, proibição, e por mais que demore muito tempo, a verdade sempre aparece. Então aqui ele estava respondendo ao crítico, porque o crítico queria escrever um livro justamente criticando o espiritismo, e Kardec está falando sobre isso. Bom, não há nenhum problema que você escreva esse livro. Então, o que a gente quer mostrar aqui, notem a racionalidade, a sabedoria e a tranquilidade de Kardec, que deve ser a nossa. A gente tem que se preocupar em promover o debate público, livre, crítico, e deixar que a opinião pública, ao analisar a questão, e à medida que o tempo foi passando, que a verdade apareça. Foi assim com relação ao espiritismo, a gente diz, é a mesma coisa com relação às obras que vieram depois, e é a mesma coisa com relação a esse nosso projeto, por exemplo. A gente não tem que se incomodar com a crítica em si. Pelo contrário, a gente tem que estimular que hajam diversas pessoas criticando, debatendo, fomentando a discussão e que a opinião pública participe desse processo. O ruim é quando a gente proíbe a crítica, quando a gente não traz para a sociedade, para a opinião pública a discussão. Porque aí a gente não avança, a gente não aprende, a gente cria um fanatismo, a gente cria uma censura, mas não é assim. Então, notem, a gente está completando quase 100 anos da obra Nosso Lar. É evidente que, à medida que as décadas, e agora quase um século vai se passando,
A capacidade que a gente vai tendo de analisar essa obra vai mudando com o tempo. Então é natural, as pessoas duvidaram, as pessoas questionaram, ou negaram a obra, ou as pessoas se deslumbraram, as pessoas idolatraram cegamente a obra, e o tempo vai passando, e hoje a gente vê surgindo em diversos lugares diversas críticas que antes eram proibidas, e que ainda, infelizmente, são vistas com maus olhos pela própria editora, pela própria Federação Espírita Brasileira. Vejam, a Federação Espírita Brasileira deveria ser a primeira a fomentar a crítica, a abrir espaço para as diversas ideias, discussões e críticas em torno dessa obra. A própria Federação Espírita deveria fomentar isso, fazer congressos, eventos, seminários, em que as pessoas colocassem suas visões publicamente e que o público pudesse acompanhar. Porque quanto mais público, aberto e crítico é uma discussão, a verdade vai aparecendo. Quando a gente proíbe e vê com maus olhos esse procedimento, aí que a gente está construindo uma sociedade mais cega, mais irracional, fanática, as coisas não avançam. Então, por muito tempo foi proibido, num certo sentido, a discussão. Hoje, graças à internet, aqueles que apoiam esta obra não tem mais como impedir que pessoas façam um projeto como esse. Embora ainda, a gente volta a repetir, a própria federação deveria pegar projetos como esse e expor. Porque a gente está buscando a verdade, o progresso, o debate sincero, racional das coisas, como é nas demais ciências. Então, ela que tem esse poder de abrangência com o público em geral, deveria fazer isso. Infelizmente, ela não faz, mas o progresso é inevitável e hoje as pessoas fazem e o público, de uma certa maneira, pode ter o alcance disso graças à internet, que possibilita a gente se expressar livremente, né? Claro que as coisas aconteceriam muito mais rápido se a federação ajudasse, porque ela tem uma influência ainda, embora isso esteja mudando, ainda muito grande com relação ao alcance das coisas, né? Se tratando, evidentemente, de espiritismo. Porque é como ele diz, a questão é, se o que a gente está falando é bobagem, também vai cair por terra diante da discussão pública e livre. E se a gente estiver falando a verdade, não há nada que possa derrubar os argumentos. Por isso que a gente ganha e acelera esse processo quanto mais a gente fomenta que a opinião pública e os críticos existam. A gente atrasa quando a gente evita isso. E é justamente o que a gente fez no século XX, a gente atrasou. Se criou a ideia de que os espíritas precisavam estar unidos, a chamada unificação. Mas se entendeu errado isso, porque eles entenderam união com a ideia de, bom, agora a gente não pode criar nenhuma discussão, nenhum pensamento crítico que vá contra essa nossa união, porque senão aí estaria desfeita a união. Isso é um equívoco. A gente deve se manter unido, mas a gente deve fomentar a discussão, os diversos pontos de vista, para que justamente a gente tenha uma opinião pública que, ao se deparar com os diversos lados, as diversas teses, possa justamente formar uma opinião e descobrir que lado está a verdade. Então a gente precisa retomar isso. É por isso que a gente vai fazer diferente da federação. A gente vai fazer exatamente como Kardec coloca. Nós vamos apresentar o projeto e vamos colocar depois as pessoas que inclusive são contra para falar, mostrando que é assim que as coisas têm que ser e a gente deve retomar isso, a gente deve abrir espaços nas casas espíritas para isso, congressos para isso. A gente deve retomar esse espaço de discussão que acabou no século XX, porque, repito, as pessoas passaram a entender que união era não discutir mais, não buscar agora analisar racionalmente e criticamente as coisas. Dito isso, vamos ver mais um ponto em que Kardec ainda vai trabalhar sobre essa ideia que nós estamos colocando, e nós estamos querendo mostrar que não é uma criação nossa, isso já vem em Kardec, já era o que acontecia em Kardec. Agora nós vamos ver um trecho também da Revista Espírita.
é um trecho da Revista Espírita de 1865, no mês